Martinho, sou pastor evangélico e gosto da política e me considero uma pessoa politizada. Em 2016, comecei a entender que eu precisava estudar mais sobre política. E vendo alguns acontecimentos que ocorreram aí no início dessas campanhas, a corrida, principalmente a presidencial, a presidência da República do nosso Brasil, no dia 18 agora de agosto de 2022, né? Vendo um discurso, a manifestação de uma apoiadora do candidato da esquerda, do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ouvindo aquilo eu senti o desejo no coração, de lá para cá eu venho assim com muita vontade de poder expressar a minha ideia, a minha opinião. Por quê? Porque quando você ouve o discurso daquela senhora, eu coloquei aqui, peguei o nome dela aqui, é uma professora da USP, né? Professora ali da Universidade Federal de São Paulo, Hermínia Maricato, quando ela diz que a periferia está dominada por facções, né, por milícias e por igrejas que estão envolvidas ou que fazem parte de máfia. Essa é uma acusação seríssima, inclusive associar o PT ao PCC, né, uma organização criminosa, é crime, porém associar a igreja ou até chamar a igreja de máfia, isso não é crime. Enfim, é o que nós estamos vivendo no nosso país na atual conjectura. Eu só gostaria de lembrar que essa igreja que é associada e que é equiparada à máfia é a igreja que ficou durante toda a pandemia nas periferias de todo o Brasil, nas regiões, principalmente nas regiões mais carentes, que ficou na linha de frente durante toda a pandemia, enquanto as celebridades, as autoridades, os políticos se deram o luxo e o prazer de ficarem dentro de casa, ficarem nos seus apartamentos luxuosos, nas suas coberturas, pedindo comida caras pela internet. A grande maioria dos pastores estavam na frente de batalha, estavam orando, fazendo acompanhamento psicológico, acompanhando as pessoas que estavam entrando em desespero, ansiedade, depressão, muitos por falta do alimento na sua mesa, por falta de um relacionamento. Os pastores estavam ali. Pastores que estavam ali fazendo campanha de arrecadação de alimento, repassando aquilo que os parceiros, os empresários lhe proporcionavam, cestas básicas. E essa é a razão de muitos terem morrido, né, nesse período. E foram acometidos dessa doença e não resistiram. Então, o que parece para muitos cristãos, pessoas que assistiram, que ouviram, parece que é o discurso, é a fala de uma pessoa isolada, é um pensamento independente. Mas eu quero falar para você, querido irmão, amigo, talvez você não concorde comigo, mas eu gostaria que você me ouvisse, que aquela fala, ela não faz parte de uma ideia independente, de uma ideia isolada. Isso faz parte de um projeto de poder, de domínio maligno, que é conduzido pela esquerda, como a gente tem visto nos países à nossa volta, Argentina, Venezuela, como a gente tem visto em Cuba, como a gente tem visto em outros países que são governados pela esquerda, né? Pelo socialismo. O socialismo é o início de um processo para se chegar ao comunismo. Então, eu vou colocar o vídeo, ouça a palavra dessa professora, me parece que uma filósofa. Essa ideia, ela é muito bem pensada, é muito bem elaborada. Periferias dominadas pelo crime organizado, periferias dominadas pela milícia, que tem na produção de moradia um grande negócio. Periferias dominadas por igrejas que fazem parte de uma verdadeira máfia. Ok. Junto com essa ideia, tem essas aqui. Não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado,
A gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então, cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Isso faz parte de um plano. Essa ideia de falar que a igreja faz parte ou é parte de uma máfia. A igreja foi nivelada às facções criminosas, aos grupos milicianos dos morros do Rio de Janeiro, principalmente. Foi nivelada tudo aquilo que não presta, que faz mal para a nossa sociedade. Isso faz parte de uma ideia para que seja disseminada uma informação equivocada com relação à igreja do Senhor Jesus. E você cristão, você irmão, que talvez disse assim, mas meu candidato é do PT, mas ele é gente boa. O meu candidato é da esquerda, faz parte de um partido de esquerda, PSOL, PCdoB, PT, PDT, e são partidos de esquerda, PMDB, PSDB, tudo são partidos de esquerda. Eles são sujeitos a estatuto do partido. Quando o candidato for lá, ou quando um representante do partido for lá e apresentar um projeto de lei, como, por exemplo, o projeto Poliamor, que é aquele projeto de Orlando Silva, né, e Túlio Gadelha, do PSB, PSDB, PCB, PCdoB, uma coisa assim. Quando eles vão lá e apresentam esse poliamor, que é um projeto que normaliza, né, a questão da relação entre pai e filho, irmão com irmão, relativismo, tudo isso que para nós como cristãos abominamos, porque a Bíblia abomina, condena essas práticas, né, a prática do enxesto. Então, quando um candidato desse, de um partido desse, vai lá e apresenta, aquele irmão, aquela pessoa que você conhece, que é uma pessoa idônea, que é um amigo seu, e que talvez está lá e que nem conheça o estatuto, a normativa do partido pelo qual ela se propõe a candidatar, ele tem a obrigação e o dever de votar juntamente com o partido. Então não se iluda, não se engane. A esquerda é um projeto de poder para dominar, para destruir valores que são fundamentais para uma sociedade. Para nós, principalmente do Ocidente. A principal base e o principal foco, o principal alvo deles é a família, a fé e a propriedade privada. A fé liberta. As pessoas se tornam livres da opressão de governantes, de promessas políticas, porque a fé liberta. A fé, quando o homem ele é alcançado pela fé, uma fé viva e genuína, ele entende que ele é capaz, que ele tem promessa de Deus sobre a sua vida, que ele foi colocado nesse mundo com um propósito muito maior, que Deus estabelece, Deus acompanha, Deus abençoa, Deus ajuda e abre portas para aqueles que crêem nele, juntamente com a sua competência, com a sua desenvoltura, com a sua capacidade, com o seu esforço. Você pode conquistar, você pode ter a sua casa própria, você pode ter o seu carro, você pode ter a sua empresa, você pode ter um bom salário, sem necessariamente estar dependendo do Estado, sendo parte de massa de manobra. É por isso que a esquerda ela defende tanto, é por isso que o socialismo defende tanto uma sociedade fraca e um Estado poderoso. Porque o Estado, uma vez empoderado, ele consegue manobrar, ele consegue manipular, ele consegue manter as pessoas cativas a um domínio, porque elas precisam do emprego, elas precisam de um salário. Uma das instituições brasileiras mais dominada, que foi aparelhada com poder gigantesco, foi a nossa educação. Professores, ideólogos, professores ideológicos. Só lembrando para você que quando a gente fala de guerra cultural, fala desse marxismo cultural, existe a ideologia política e a ideologia cultural. Qual é a diferença entre essas duas linhas? A ideologia política
A política ela tem o dever e a obrigação de garantir direitos basilares, básicos para um cidadão, para uma família e para a sociedade. Escola, saúde, educação, moradia. A diferença entre a ideologia política e a ideologia cultural. A ideologia cultural ela visa atingir, mudar, modificar, alterar valores culturais de uma sociedade, de um povo. Valores que são transferidos de geração para geração. Quando a gente começa a falar quando nós falamos sobre essa guerra cultural que existe aí, é isso que a gente está falando, né? Ideologia cultural, marxismo cultural, eles de forma sistemática, eles querem alcançar o sistema, as bases que são responsáveis pela formação, pela estruturação de uma família, de uma sociedade, de informações como os meios de comunicação, como rádio, televisão, as artes, a cultura na sua essência geral. Então é disso que a gente fala. Então não se deixe enganar. Existe um plano de poder maligno desses movimentos de esquerda, desses partidos de esquerda, que a nomenclatura do partido, PT, PCdoB, PSOL, é só a pontinha de um iceberg, a pontinha de um movimento que está por baixo, movimentando tudo isso para destruir as nossas famílias, para destruir os nossos filhos, manipular a identidade, o caráter, a origem e a natureza dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. O Brasil hoje conta com mais de 75 tipos de gêneros ideológicos, ultrapassando os Estados Unidos da América. Então, não existe ideologia de gênero. Existe ideologia de sexo. Você cristão, você irmão, você pastor, você que serve a Deus, que se diz ser cristão, que é temente a Deus, que acredita na Bíblia, você sabe que não existe ideologia de gênero, existe ideologia de sexo. Deus criou homem e mulher, homem e mulher. Deus não criou uma terceira via, não criou uma quarta via, não criou 75 gêneros sexual. Deus criou o gênero masculino e o gênero feminino. Deus é um Deus da criação, é o Deus criacionista, não é o Deus da evolução. A ideologia da esquerda, a ideologia marxista, a ideologia do socialismo cultural que acreditam na evolução. A fé, ela liberta as pessoas, eles tentam por todos os meios destruir. Quando essa professora fala sobre, essa ideóloga fala sobre as igrejas que são alinhadas e que são equiparadas às quadrilhas, às facções criminosas, que é colocada no nível de máfia. Isso faz parte de uma ideia para desidratar, para destruir, desnutrir a influência e o poder da igreja no meio da sociedade, que prega a verdade que liberta, a verdade que transforma, uma verdade absoluta, que é a verdade que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, Jesus Cristo, Senhor e Salvador de todas as nossas vidas. Eles tentam destruir a família, porque a família é a base de uma sociedade consolidada. Sem uma família sólida, não existe sociedade consolidada. Sem esses valores, não existe uma sociedade de conquista. Eles tentam destruir da meritocracia. A pessoa que trabalha, ela tem direito, é bíblico. A Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. O homem que trabalha, que acorda cedo, que acorda de madrugada, que rala o dia todo trabalhando honestamente, ele não pode ser levado ou equiparado ao nível de um assaltante, como a gente tem visto. Como a gente ouve eles dizerem que ladrão também é um trabalhador. Isso é mentira, isso não é verdade. Nós não podemos aceitar isso. O cidadão que honestamente acorda pela manhã, trabalha o dia todo, rala o dia todo, ele é digno de conquistar, de ter a sua casa boa, de ter o seu carro bom, de ter o seu relógio de marca. Não é justo o cara trabalhar o mês inteiro, a semana inteira, o ano inteiro, comprar um carro e chegar um assaltante e colocar uma arma na cabeça dele e roubar o seu carro. E muitas vezes seguido de morte. E ser defendido, colocado dentro da cultura do vitimismo.
Sabe, como a gente tem ouvido falar, o cara assaltou ali para tomar cervejinha no final de semana, isso não faz mal para ninguém. Quantas vidas têm se perdido por causa de um assalto de celular? O elemento, o indivíduo cheio das drogas, com um coração cheio de ira, de rebelião, ele ali rouba, não satisfeito apenas de furtar, de assaltar um celular com arma na cabeça da pessoa, seja arma de fogo ou arma branca, ele ainda executa. Nós não podemos concordar, isso faz parte de uma ideologia política, de uma ideologia cultural, a cultura do vitimismo. Não, nós temos que acreditar na cultura da responsabilidade. É bíblico. Aquilo que o homem plantar, isso, e aquilo que o homem semear, isto ele vai colher. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Se eu cometi um crime, eu preciso pagar pelo meu crime. Deus perdoa sim, mas o meu crime perante a sociedade, eu preciso pagar por ele. Então não aceite isso. Talvez você pode dizer ao meu amigo, a pessoa que eu vou votar, é cristão, é do PT, é PCdoB, do PSOL, mas é gente boa. Eu quero falar para você mais uma vez, ele deve continência, ele deve ao estatuto do partido, às regras do partido, ele precisa votar com a sua bancada, ele precisa apoiar. E eu tenho certeza que você não vai querer fazer parte de um projeto que descriminaliza as drogas. Eu já trabalhei com dependentes químicos e sei como é sério um usuário de droga, de maconha, de crack. Você não vai querer fazer parte de um projeto que descriminaliza pequenos delitos. Sabe o que é isso? É um indivíduo entrar na sua casa, colocar na sua cabeça uma arma e subtrair para si bens como um relógio, um celular, uma joia, uma televisão, talvez colocar uma faca no pescoço de um filho. Ele está cometendo um pequeno delito. Ele entrar no supermercado e roubar, pegar aquilo que ele deseja, furtar, subtrair aquilo que ele deseja e sair ileso de qualquer julgamento, de qualquer sanção penal, porque isso é um pequeno delito. Você não vai querer fazer parte de um projeto de lei ou de um plano de governo que descriminaliza os pequenos delitos. Eu sei que você não vai querer fazer parte de um projeto de lei que legaliza o aborto, independente de qualquer circunstância. A mulher sentiu o desejo, ela aborta. É uma vida. Eu sei que você não vai querer fazer parte disso. Então pense bem na hora de votar. Pense bem, porque você é um homem e uma mulher de Deus que prega a verdade e a verdade absoluta, que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Esse povo acredita no relativismo. Eles relativizam tudo e você não vai querer fazer parte disso, eu tenho certeza. Eu quero que você pense bem, analise bem, quando você for votar como cidadão. Ainda alguns que dizem que pastor não tem que emitir a sua opinião com relação à política. O pastor ele pode ficar na frente de batalha durante uma pandemia, ajudando, orando, distribuindo cesta, construindo casa do desabrigado. O pastor ele pode tudo, ele pode socorrer o necessitado, ele pode apoiar o dependente químico, ele pode ajudar a família que está desamparada, ele pode ajudar na restauração, na restituição de uma família, mas ele não pode opinar sobre política. Isso é conversa fiada. Eu tenho o direito de opinar, você tem direito de opinar. Mas, acima de tudo, nós temos direito, sim, de exercer a nossa cidadania votando e votando com responsabilidade, com consciência, principalmente como cristão. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.